Saudação fraternal a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar contigo. Aqui no canal Ser Espiritual, nós já abordamos o tema suicídio em vários vídeos, em vários estudos, apresentando relatos, histórias, consequências, num ideal, numa intenção de esclarecer, talvez de auxiliar, de instruir, mostrando sempre que o suicídio é sempre uma porta falsa para aquele que deseja por ela entrar. O suicídio não é solução. O suicídio não resolve o que a pessoa deseja que seja resolvido. Muitos querem desaparecer, muitos querem parar de sofrer, muitos querem não viver o que estão vivendo. Até aí, isso é compreensível. Ninguém deseja sofrer. Nós desejamos bons momentos, boas situações, boas vivências para a gente. É óbvio. E quando a gente não tem isso, a gente sofre. O que é compreensível. Até aí tudo bem. Porém, eleger uma porta como é a porta do suicídio como solução é dobrar o erro. É cair duas vezes no erro. Primeiro, achar que aquilo vai dar certo. E segundo, aceitar fazer aquilo. Se propor a fazer aquilo. E entrar por essa porta. Duplo erro. Porque ninguém sai da vida. Isso é muito comum as pessoas dizerem: eu quero sair dessa vida, eu quero desaparecer dessa vida, mas ninguém sai da vida. Ninguém vai ter o poder de sair de sua vida, porque a vida não é nossa, a vida nos é dada por Deus, o Criador. Então, em determinado momento, lá no meu passado, há muito tempo eu fui colocado na vida. Eu fui criado como um espírito único, sem cópia. Eu fui criado, ponto. E ao ser criado simples e ignorante, fui colocado na vida. E na vida estou. E dela não sairei, porque eu não tenho o poder de sair da vida. O que acontece é que a gente vai de tempos em tempos vivendo experiências distintas, como por exemplo, no plano material e no plano espiritual. Nós dizemos o seguinte: fulano nasceu, ou eu nasci em tal data. Tudo bem, é uma colocação que a gente usa. Mas é uma colocação que, se a gente for analisar, também está errada. Também está errada. O correto seria: nós entramos no plano material em tal data. Não é que eu nasci ou eu morri, porque a morte não existe. Então, a concepção de nascimento, tudo bem, a gente usa isso aqui dentro da nossa sociedade, nos nossos maneira de falar, nosso vocabulário, etc, etc. Mas o correto seria dizer: nós entramos no plano material e nós saímos do plano material. Que seria o nascer e o falecer, o reencarnar e o desencarnar. Entrar, sair, nascer, falecer, reencarnar, desencarnar, tudo isso é processo que está dentro da vida. E ninguém sai da vida. Nós não temos esse poder.
na vida permaneceremos até onde eu sei, eternamente. E o que acontece? Acontece que muitas pessoas não buscam os conhecimentos, não buscam os entendimentos, preferem viver vidas distanciadas da verdade e, naturalmente, quando as agruras e as vicissitudes da vida visitam a essas pessoas que não procuram se auto-iluminar, se autoconhecer, se espiritualizar, sofrem duramente os impactos da tempestade. Sofrem. E a tempestade vem e castiga. Que a tempestade vem para todo mundo. Como eu passo pela tempestade, vai depender da minha capacidade de enfrentá-la. Que armas, que ferramentas, que possibilidades eu tenho de estar na tempestade passando por ela. Então as pessoas vão, de fato, naufragar. Porque elas não têm resiliência suficiente, não têm tamanho suficiente, não têm a casca grossa. Lhes falta uma capacidade maior para passar por aquilo. E quando elas notam que eu penso que não vou conseguir, e ao pensar isso, eu desisto. Jogo a toalha e não quero mais ou lutar, ou permanecer onde eu estou, ou vivenciar o que eu vivencio, sentir o que eu sinto. Não quero mais. Joga a toalha e opta pela porta do abismo, chamada suicídio. Enquanto a gente está aqui, enquanto eu gravo, enquanto você assiste, enquanto juntos estamos aqui pensando, um punhado de gente já entrou pela porta do abismo do suicídio. Um punhadão de gente ao redor do planeta já, infelizmente, entrou por essa porta. E vão continuar entrando, porque o homem continua nessa toada. O homem continua nessa toada. Nós nunca tivemos tantas informações como a gente tem hoje. Informações do plano espiritual, da espiritualidade, de como atuam os espíritos, de como atua a obsessão, de como a espiritualidade superior nos auxilia, nos ampara, o que é necessário para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa encorpar o espírito para aguentar a travessia. A gente já tem tudo isso. A gente tem tudo isso. Está disponível. Sendo disponível, a gente cai no desejo de cada um. O desejo de querer saber, se instruir, se melhorar ou não. Isso não é problema meu, não é problema seu, é problema de cada um. Não querer conhecer a verdade, porque a verdade há de nos libertar. Dito isso, e por que eu disse isso? Porque nós vamos, a partir de agora, conhecer uma psicografia. Eu, esses dias que passaram, me defrontei com essa informação. Uma carta psicografada de um espírito de nome Maria Lúcia. Foi uma suicida.
Então ela relata aqui, é um relato relativamente curto, o que aconteceu com ela. Como ela estava, por que ela optou pelo suicídio e qual foi a consequência do ato. Como foi, né, para o espírito dela vivenciar essa experiência, que é das piores. Então nós vamos aqui conhecer, vamos juntos, conhecendo e meditando o que ela nos diz, e também, para nos amparar nesse estudo, vamos ao Livro dos Espíritos, que nós temos aqui uma parte do livro que trata do desgosto da vida e do suicídio. Questões de 943 a 957. São 14 questões que tratam do tema suicídio e desgosto da vida. A gente pega só algumas para nos auxiliar. Então vamos agora conhecer o relato de Maria Lúcia. Disse o nome dela porque é um relato público, está na internet. Nesse caso aqui estava numa página, num grupo do Facebook, mas público. Então por isso que eu trago aqui o nome dela, Maria Lúcia Inácio, e a médium foi Elaine que recebeu o relato dessa irmã, Maria Lúcia. E ela nos diz o seguinte: nós vamos lendo e meditando para juntos aprender com mais essa instrução, porque isso aqui é instrução. A gente não está aqui de curioso, nem de brincadeira, digamos assim. A gente está aqui por um motivo sério, que é o autoaprendizado e o autoconhecimento, né? Então vamos lá. Observação. Eu vou ler na íntegra o que estava lá. Eu copiei a mão que foi colocado lá, então eu vou ler item a item, palavra a palavra, para ser fidedigno ao que lá está. Observação. Importante. Essa carta é um forte relato de suicídio, mesmo que involuntário. Já temos uma informação aqui. Suicídio involuntário. Significa que ela não buscou o suicídio, mas foi uma suicida, por seus atos, por suas escolhas. Então o suicídio pode ser direto, é aquele no qual a pessoa pratica um ato diretamente contra o corpo. Um exemplo: quando uma pessoa pega uma arma de fogo e dá um tiro em sua própria cabeça. Isso é um suicídio direto. Ou toma um veneno, ou se joga de algum lugar de onde é impossível sobreviver à queda. Direto. E o indireto é aquele que a pessoa vai malbaratando o corpo. Ela vai trazendo ao corpo problemas, doenças, deficiências. Ela vai sabotando o corpo. Então a gente entra aí nas questões dos vícios, pessoas que dirigem carros em alta velocidade, causam acidentes e mortes, são também suicídios indiretos. Aqueles que se colocam em condições de risco, não em suas profissões, claro que não, mas no lazer, nesses esportes radicais, também são suicídios indiretos. Então, ela diz aqui, é um relato de um suicídio indireto que envolve sofrimento profundo. E sim, o sofrimento profundo existe antes de uma pessoa optar pelo suicídio. Existe um sofrimento muito profundo. Então fica o alerta. Sempre que possível, é fundamental procurar ajuda profissional. Psicólogos, psiquiatras, grupos de apoio e o CVV no número de telefone 188. Desses auxílios, o mais rápido e fácil e gratuito é o CVV. Pega o celular, liga 188, aguarda um pouquinho e um voluntário atende
a ligação. Ali é apoio emocional. Quando uma pessoa busca o CVV 188, pode ser por e-mail também, só entrar no site do CVV, cvv.org.br, lá tem um item, um espaço para clicar e mandar um e-mail. Logicamente, o e-mail demora para ser respondido, não é em tempo real. A ligação não, é em tempo real. Ligou, esperou um pouquinho, o voluntário atendeu. Então a pessoa pode falar, olha, estou com pensamentos ruins, estou pensando nisso, estou pensando em suicídio. Estou numa depressão profunda, um sofrimento profundo, não sei mais o que fazer da minha vida. Veja, um desabafo. A panela de pressão foi aberta, está despressionando, despressurizando a pressão interna. Isso é importante. Inúmeras vezes isso basta para eliminar qualquer desejo de suicídio. Mas a ajuda profissional também é fundamental. Mas ela demanda outras questões. Então, não é tão rápido e imediato como o CVV 188. Então, de novo, se você aí conhece alguém ou você mesmo precisa conversar, quer colocar para fora o que você está guardando aí, porque a ligação é anônima. Não há registro do que é falado. Então, ao conversar pelo telefone com uma outra pessoa, e é uma pessoa, não é inteligência artificial, essa idiotice aí, essa besteira de vou conversar com a inteligência artificial. Pelo amor de Deus, liga para uma pessoa. E a pessoa vai conversar com você. E aí nessa conversa, muitas coisas podem se desenrolar. Porque depois a gente vai entender um pouquinho dessa conversa. Mas primeiro vamos continuar aqui. Então ela diz, fica o alerta para buscarmos ajuda. E a espiritualidade pode oferecer consolo, sim. Auxílio, sim. Mas não substitui o cuidado profissional com a saúde mental. Isso deve andar junto. Saúde física, saúde emocional. Então, antes do relato dela, há essa observação que eu acabei de colocar aqui. Como eu disse, na íntegra. E agora a gente vai ao relato de Maria Lúcia Inácio. Amigos do coração, aqui fala uma alma que caminhou por muito tempo no silêncio da dor. Ela não falava, ela não expressava, ela não contava para os outros a sua dor. Ela foi guardando. No silêncio do íntimo dela. Caminhou por muito tempo no silêncio da dor. Ela fez uma opção. Ninguém vai saber a dor que eu sinto. Ela escolheu. Ela optou por assim proceder. Em vida, já está errado aqui o que ela colocou, mas tudo bem, a gente entende o que ela quis dizer. Em vida, ela quis dizer, reencarnada, né? Ainda na matéria, meu nome era Maria Lúcia, porque como eu disse, ninguém sai da vida. Meu nome era Maria Lúcia. E o que vou relatar não é uma confissão, mas um pedido de alerta. Olha que bacana. Ela volta a se comunicar com os reencarnados a título de alerta, de conselho e um convite à compaixão. Compaixão. Durante meus últimos anos na Terra, no plano material, de novo, ela está na Terra. Quando a gente desencarna, a gente não sai da Terra. A gente fica na Terra, planeta Terra, porém apenas numa dimensão não visível ao olho material. Então, onde eu estou aqui, há espíritos aqui junto de mim? Não sei. Estou enxergando.
Os espíritos, se eles estiverem aqui junto a mim, eles me enxergam? Sim. Então, de lá para cá, eles conseguem ver. De cá para lá, apenas os médiuns com mediunidade ostensiva, com a mediunidade florescida ou desenvolvida. Que médium por médium, todo mundo consegue aí ter um mínimo de mediunidade. Mas para ver, ouvir, conversar, se relacionar diretamente com o plano espiritual, apenas que tenha aqueles que têm a mediunidade aflorada e de fato aberta, digamos assim, para usar uma palavra bem simples, né, de entender. Então ela diz, voltando, meus últimos anos no plano material, melhorando, fui me apagando devagar. Olha como é forte isso. Nos meus últimos anos reencarnada, fui me apagando devagar. Veja como isso é doloroso. Veja como isso é profundo. Eu fui me apagando. Eu fui me anulando. Eu fui deixando que a vida pudesse vibrar em mim. Fui perdendo qualquer contato com a esperança. É muito forte o que ela coloca aqui. Muito forte. Fui me apagando devagar. Eu fui desistindo de lutar pela vida, de lutar por mim, de lutar pela esperança, de lutar por um amanhã diferente. Eu fui me apagando devagar. Isso é muito forte. Não por escolha consciente, mas por um abandono de mim, que começou pequeno e foi crescendo. E é assim que acontece. Veja que ela, Maria Lúcia, não foi uma popstar, uma estrela do cinema, da música, da televisão, da internet, uma influenciadora, uma celebridade, uma esportista, uma uma mulher na política, melhor dizendo. Não. Maria Lúcia caminhava por entre nós, nas calçadas, nas ruas, nos parques. Maria Lúcia estava entre nós. Mas a gente nem percebia a Maria Lúcia. A gente não notava o que Maria Lúcia trazia dentro dela. Esse apagar-se lentamente. Não por consciência, não porque ela queria, mas foi crescendo. Começou pequeno, essa erva daninha, esse contágio desse vírus. E aos poucos ela foi dando espaço, foi crescendo, crescendo, crescendo. E ela diz, por um abandono de mim, ela foi se abandonando. Foi abandonando tudo que ela tinha de esperança, de sonho, de vontades, de desejos. Ela foi se sabotando, se anulando. Está acontecendo agora com um monte de gente isso. Talvez com você. Então esse é um relato de alguém que passou como uma mulher comum, desconhecida, que está entre nós, mas que espelha o que milhares de pessoas estão vivendo aqui e agora, nesse momento. Que é esse tipo de relação consigo mesmo. Estamos falando da relação da pessoa com ela mesma e não dela com o mundo. É isso que ela nos apresenta aqui.
Tudo começou com uma tristeza constante, pequenininha. A pequena semente danosa da tristeza se alojou ali, pequena, quase imperceptível. Parece que não vai causar nenhum problema. Não, a tristeza é inofensiva. A gente pode ouvir por aí, né? Não, uma certa tristeza até é bom, alguns podem dizer isso. Olha o que ela está dizendo. Começou pequeno e foi crescendo. Tudo começou com uma tristeza. Então, será que é proveitoso, útil, correto dizer uma tristeza de vez em quando é bom? Será? O relato dela diz que para ela começou na tristeza constante, que eu dizia ser apenas cansaço. Então ela conversava, ela por ela mesma, se perguntava e se respondia. Não, é cansaço. Não, Maria. Maria Lúcia, você está cansada. Mas era tristeza. Depois vieram as dores no corpo. Foi aumentando. Não, mas é cansaço. Mas na verdade era tristeza. Depois vieram dores no corpo. Depois veio a apatia. E, na sequência, o medo de viver. Foi então escalonando, subindo. Uma tristeza pequena, a tristeza foi aumentando. Da tristeza, dores no corpo. Das dores no corpo, vem a apatia. O que é a apatia? Apático. Não tem mais vontade de tomar um sorvete, de limpar a casa, de lavar a roupa, passar a roupa, pintar uma parede, fazer uma viagem, passear com a cachorrinha. Não tem mais vontade de namorar, de conhecer alguém, não tem mais vontade de tomar banho, de cortar o cabelo, de fazer a barba, de escovar os dentes. Não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de comprar uma televisão, de trocar um móvel. Apatia. Não tem mais vontade de nada. Então já está num terreno, num solo arenoso, que é aquela areia movediça. Vai sugando. Vai sugando. A areia movediça puxa para baixo. É o que está dizendo aqui. Apatia. Da apatia veio o medo de viver. Medo de viver. Só piora. Atenção ao que ela vai dizer agora. Recusei ir ao médico. Mesmo quando o meu corpo gritava. O corpo gritava. Ela não buscou ajuda. Deixei de tomar os remédios. A apatia causa isso. Para que eu vou tomar remédios? Não quero. Foi desistindo, foi se apagando. Consegue notar a escalada? Veja como é fácil a gente montar a linha do tempo e observar, ela vai se apagando. Ela vai deixando de fazer as coisas básicas. Recusei ir ao médico. Deixei de tomar remédios, mesmo com o corpo pedindo me ajuda. Nosso corpo grita. O nosso corpo fala. O nosso corpo se comunica com a gente. E pede. Me ajuda. Eu estou sofrendo. O corpo é uma máquina produzida, pensada, desenvolvida para sobreviver.
O nosso corpo ele não é desenvolvido para não sobreviver. É uma máquina que sempre vai trabalhar pela sobrevivência. Tanto é que inúmeros casos de pessoas que ficam perdidas nas selvas, nas montanhas, no gelo, onde quer que seja, podendo até restringir acesso à água, acesso à comida, o corpo vai no limite. O corpo não desliga imediatamente. O corpo vai aguentando, 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 aguentando até o limite dele, porque é uma máquina preparada para sobreviver. Então o corpo grita, o corpo fala, o corpo pede socorro. E ela aqui está nos dizendo: meu corpo gritava, mas ela não queria ouvir. Me escondia atrás de justificativas, mas no fundo eu só queria desaparecer. Então ela dava justificativa para alguém, para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o avô, para a avó, para o parente, para o vizinho, para o amigo, para o chefe, justificando. Não, é só cansaço. Não, se eu tirar férias vai ficar tudo bem. Quem falou que você de férias vai mudar? Quem falou? Eu estou sobrecarregado no meu trabalho. Certo. É uma realidade, ninguém vai dizer que não. Ah, se eu tirar férias, o mundo vai mudar. Eu me tornarei uma pessoa completamente diferente. Quando eu voltar, eu vou aguentar a sobrecarga? Não vai. Não vai. As férias serão apenas um tempinho ali de respiro, de autoenganação. Autoenganação, vou me autoenganar. Na hora que eu voltar, volta a bomba de novo. Volta o peso nas costas. Dá 2 meses a pessoa está estressada. Pô, mas você tirou férias há 2 meses. Mas a questão não é as férias. A questão nunca vai ser as férias. A questão é que a pessoa precisa mudar para suportar o peso que lá está. Porque o peso do trabalho vai estar no trabalho. Vai estar lá. Então, ou eu mudo de trabalho, procuro outra possibilidade, ou eu entendo que, peraí, eu preciso fazer musculação para aguentar o peso do trabalho. Se lá eu quero ficar, se de lá eu não consigo sair. Então veja que a atitude sempre partirá de nós e não de fora de nós. Porque as férias, os medicamentos, os tratamentos, isso tudo parece meio a salvação, né? A porta que vai me salvar. Não. Jamais. Isso tudo nos auxilia, mas o processo é interno, sempre interno. Partindo do íntimo de cada um, a busca, primeiro pela mudança e depois pelas conquistas que vão nos proporcionar suportar as vicissitudes da vida. Porque desejar que toda hora o super-homem ou o bombeiro entre na minha casa para me salvar é viver numa vida que não condiz com a realidade. Ela traz um relato aqui que é muito comum, repito, muito comum que aqui ela está falando. Recusei ir ao médico, mesmo quando meu corpo gritava. Deixei de tomar remédios, me escondi atrás de justificativas, mas no fundo eu só queria desaparecer. Por isso, suicídio indireto. Porque a vida vai dando opções, vai dando possibilidades, vai trazendo recursos, e a pessoa não aceita. Toda vez que bate um recurso na casa dela, na porta dela, ela diz: não estou, não vou abrir a porta. E não abre. Muitos me viam sorrindo, acreditavam que eu estava bem, mas meu coração estava cansado.
é essa relação máscaras com a verdade. A pessoa veste uma máscara no trabalho, na família, na sociedade, nos afazeres. E ninguém nota. Ninguém nota. Fulana está muito bem. Nossa, fulana está sempre sorrindo, sempre para cima. Nossa, que impressionante. O que será que ela faz? Sabe o que ela faz? Ela mente. Ela te engana. Ela não aceita que ela não está bem. Então ela prefere a fuga da máscara. E finge para todo mundo, ao invés dela dizer, gente, eu preciso de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Porque eu cheguei no meu limite. E eu não suporto mais isso. Vocês podem me ajudar? Mas o orgulho, a vaidade, o narcisismo, o eu que impera, muitas vezes impede, principalmente aos homens de pedir ajuda. Os homens cometem mais suicídios do que as mulheres. Porque os homens têm mais dificuldade de dizer, eu preciso de ajuda. Por uma questão cultural mesmo, da história da humanidade, mas isso não vem ao caso aqui. Meu coração já estava cansado, achava que ninguém se importaria. Ah lá. Como assim? Como achava que ninguém se importaria? É uma verdade que a gente encontra por aí. Ah, eu não falo nada porque eu não quero incomodar. Não, eu não quero trazer problema para ninguém, eu não quero trazer nada para ninguém, deixa eu com meus problemas aqui, porque eu acho que ninguém vai se importar comigo. Veja que é um traço que traz um resquício psicológico muito profundo, que dentro das terapêuticas precisa ser estudado. Por que eu acho que ninguém vai se importar comigo? Eu me acho então pequeno, eu me acho menor, eu me acho menos capaz, eu acho que eu posso menos que os outros. Então todos podem ser felizes, eu não. Todos podem se iluminar, eu não. Todos podem viver na casa de Jesus, eu não. Então é um traço psicológico aí muito sério. É autodepreciativo. Eu vou me colocando para baixo. Não, eu não mereço comer um bolo de chocolate. Não, vamos tomar um sorvete? Ai, não, eu não. Então a pessoa está sempre na negativa, não se dando o direito de ser acolhido, auxiliado, amparado, protegido, medicado. E assim fui morrendo aos poucos. Até que a doença que eu poderia ter tratado se agravou e não houve mais tempo. Eu vou repetir. E assim eu fui morrendo, aos poucos, até que a doença que eu poderia ter tratado se agravou e não houve mais tempo. Claro, tudo que a gente não cuida, não trata, não erradica, se agrava. Por isso, ela é enquadrada como uma suicida indireta. Porque ela, não sou eu, não é a médium, mas o espírito que diz dela mesma. Doença que eu poderia ter tratado, mas não tratei. Sempre que nós adoecermos e desse adoecimento
surgir a desencarnação, sempre seremos nós suicidas indiretos. Sempre. Quando eu coloco dentro do meu corpo substâncias, elementos tóxicos, é suicídio indireto. E quando eu não trato o meu corpo, que grita por socorro, suicídio indireto. E não adianta reclamar, não adianta achar que não é verdade, que não é assim. Não adianta querer fugir, inventar uma outra realidade ou verdade, porque a verdade é uma só e ela vai assambarcar todo mundo. Não adianta fugir. Essa é a realidade e assim a gente tem que proceder. Se a gente não procede assim, não tem conversa. É suicídio indireto e a gente vai ter que arcar com as consequências das nossas escolhas. Não houve mais tempo. Sim. Porque por vezes a gente coloca o nosso corpo físico num limite, mas tão perigoso que sim, pode ser que não há como fazer o retorno. Pode ser. Não houve mais tempo. Ela então desencarna. Ela deu um tiro na cabeça? Não. Ela tomou o veneno? Não. Ela pulou de um precipício? Não. Ela foi aos poucos deixando o corpo dela sofrer até um momento em que o corpo não tinha mais como reagir e o corpo vai expulsar o espírito que habita nele. Porque o corpo diz, chega, basta. Se você não soube usar-me como um instrumento de elevação para você, que é isso que é o corpo, um instrumento de elevação para a gente, para que a gente usa para o bem e para o crescimento de todos e nosso. Se você não sabe usar-me desta maneira, e de expulsá-lo, e aí vem o desencarne. O corpo, então, expulsa o espírito. No momento do desencarne, senti, e agora ela vai relatar a consequência, o porvir depois da reencarnação. Senti uma espécie de desmaio da alma, uma espécie de desmaio da alma. Alma e espírito é a mesma coisa. Ela perde a lucidez. É o que Allan Kardec chama de momento de perturbação. Quando a gente deixa o plano material e retorna ou permanece apenas na contraparte espiritual, ou quando a gente sai do plano material, que seria a melhor colocação essa, a gente sai do corpo, sai permanentemente do plano material, pode haver uma certa perturbação de segundos ou de muito tempo. É o que ela nos narra aqui. Perturbação. Espécie de desmaio da alma. Um torpor estranho como se eu estivesse presa entre dois mundos. A dor física deu lugar a uma confusão interna. Não sabia onde estava. Senti frio, solidão e uma tristeza ainda mais profunda. Era como se o abandono de mim mesma tivesse se materializado ao meu redor. Essa é a sensação que ela teve. Porque acabou. Então, permanência no corpo físico agora é impossível. Então, no plano espiritual, não tem troféu para o suicídio. Não tem fanfarra recebendo o espírito que retorna da matéria. Não tem comissão de boas-vindas.
Não tem a espiritualidade superior de braços abertos dizendo: vem minha filha, bem-vinda de volta, o seu trabalho na matéria foi espetacular. Não tem isso. A pessoa buscou o suicídio, direto ou indireto, recebe aquilo que buscou. No caso dela, espécie de desmaio da alma, torpor estranho, dor física que deixa espaço para confusão interna. Claro, o que está acontecendo? Onde eu estou? Que mundo é esse? Eu estou vivo? Eu estou morto? Eu sobrevivi ou não sobrevivi? Eu estou no inferno, no purgatório, no limbo? O que está acontecendo? Eu continuo a pensar, continuo a sentir fome, sede, sinto meu corpo, mas não é o mesmo corpo que eu tinha. Onde está minha família, minha mãe? Onde estão meus parentes? Onde está minha casa? Claro, não busquei conhecer, não busquei saber. Quem não busca conhecer e saber, fica sem conhecer e saber. As consequências virão. Ela desconhecendo qualquer assunto da espiritualidade, sofre com confusão interna. Não sabia onde estava. Senti frio, claro, porque perdeu o calor do corpo. O corpo é quente. Não tem uma temperatura, o corpo? 36 graus, não é isso? Acho que é isso, se eu não me engano. O corpo é quente, a gente está aqui aquecido. Minha alma está aquecida, meu corpo está aquecido, meu espírito está aquecido. Se eu perco minha fonte de calor, sinto frio. Frio. Solidão. Claro que vai ficar sozinha. Não buscou isso? Não foi se isolando do mundo? Ela não foi se isolando? Fingindo que estava bem, não buscou médico, remédios, auxílio, proteção, recuperação. Ela não buscou nada disso. Então, fica aí sozinha, né? E por fim, lembra da tristeza? Ela diz: senti uma tristeza ainda mais profunda. Pior do que quando ela sentiu no plano material. Porque aí ela começa a entender que, nossa, não consigo sair da vida, não consigo me apagar, não consigo desaparecer, não consigo passar uma borracha no que eu sinto. Não consigo. Puxa, vai ficar triste, né? Claro. Porque agora não tem nem como buscar médico, remédio, hospital, CVV. Não tem mais. Se vê então sozinha. Como se o abandono de mim mesma tivesse se materializado ao meu redor. E foi isso mesmo. Ela buscou sempre se isolar. Agora que fica isolada. Por dias, talvez semanas, não sei. Vaguei em uma espécie de névoa. A gente já sabe que ela está falando aqui do umbral nebuloso, que é uma região onde muitos suicidas ficam vagando. Eles não se veem. Um vaga para cá, outro vaga para lá, um caminha para cá, o outro acolá. Eles não se cruzam, eles não se enxergam. Eles estão assim, ó, lado a lado, mas eles não se veem. Por quê? Para que eles fiquem sozinhos, sintam o peso da solidão e comecem a rememorar as atitudes e escolhas. É providencial isso. Já é um tratamento. Já começa um tratamento. O tratamento é: cada um vai ficar isolado em si mesmo. E nesse processo de isolamento ele começa a revisitar as escolhas, quem ficou para trás, quem ele abandonou, ela abandonou, por que está ali, o que está fazendo ali, quais são suas próprias condições. É natural, é um tratamento. Estão sendo tratados e cuidados. Então ela diz: espécie de névoa. A gente que estuda já sabe as divisões do umbral: umbral denso, umbral nebuloso, umbral cavernoso, não me lembro o outro agora, é denso, denso,
nebuloso, pedregoso e cavernoso. A gente já estudou isso aqui. A gente já sabe. Se eu despertar numa região de névoa, eu já sei. Dancei. Rodei, estou no umbral. Ela não sabia. Não conseguia enxergar a luz. Sentia arrepios, chorava, mas ninguém ouvia. Era o reflexo da minha própria negação da vida. Eu mesma me afastara da luz quando ainda estava no corpo e agora sofria as consequências naturais desse afastamento. Veja que lucidez nas palavras dela. Ela se afastou da luz. A luz agora não vai procurá-la, porque ela não quis. Quem tem que procurar a luz somos nós. Cabendo a ela, então, refazer o caminho e buscar a luz. Sentia arrepios, chorava, ninguém ouvia. São as consequências. Mas Deus não desiste de nenhum de seus filhos. Quando minhas lágrimas já não tinham mais força, uma presença doce se aproximou. Era minha avó, já desencarnada há muitos anos. Ela segurou minha mão e disse: agora sim, você quer viver, minha filha? Interrogação. Então vamos começar de novo. A avó vai ao auxílio da neta, porque é sempre assim. Nunca ninguém fica abandonado, exceto aquele que se auto-abandona. Agora sim, você quer viver, minha filha? Vamos então começar de novo. Começar de novo. Uma nova oportunidade. Fui levada a uma colônia espiritual de tratamento. Lá recebi cuidado, carinho e instruções que me ajudaram a compreender tudo. Descobri que o suicídio não precisa ser intencional para ter consequências sérias. Quando nos negamos a viver, quando rejeitamos o cuidado consigo mesmo, também estamos nos afastando do compromisso que assumimos com Deus ao nascer. Hoje estou melhor, me tratando e aprendendo. Tenho acompanhado outras mulheres que, como eu, desistiram devagar. Tento ampará-las com o amor que um dia me faltou. Ainda não posso reencarnar, mas sei que no tempo certo terei nova oportunidade e não a desperdiçarei. Olha a esperança que retorna ao coração dela. A avó visita a neta no tempo certo, depois dela refletir, meditar, entender algumas coisas. Beleza. Já é hora do seu tratamento. Vamos? Levada a uma colônia espiritual de tratamento. Lógico. Ninguém fica abandonado. Ninguém está solto, relegado ao esquecimento. Enquanto ela estava ali caminhando pelo umbral, nós temos os peregrinos do umbral. São trabalhadores da luz que ficam caminhando, fazem anotações, retransmitem as anotações para os postos de auxílio. Acompanham tudo. A própria avó poderia estar presente junto à neta, junto a ela, vendo como ela está. E a neta não nota a presença da avó. Mas chega o momento do resgate. E ela é resgatada. Descobri que o suicídio não precisa ser intencional para ter consequências sérias. Quando nos negamos a viver, rejeitamos o cuidado consigo mesmo, também estamos nos afastando do compromisso que assumimos a nascer com Deus, que é o compromisso do autocuidado, do autoconhecimento, da autoevolução e da alta iluminação. Ainda não posso reencarnar, hoje estou melhor me tratando.
Veja, poderia ter se tratado antes, não? Não precisava ter passado por isso. Mas precisou passar, que seja a última vez para ela. Aos que leem esta carta, por favor, não deixem para depois. O cuidado com o corpo e com a mente é sagrado. Não ignorem os sinais da alma. Procurem ajuda, aceitem amor, permitam-se viver. E lembrem-se, ninguém está sozinho. O amor de Deus nos alcança, mesmo quando tudo parece escuro. Com amor e esperança, Maria Lúcia Inácio. Que belo conselho ela dá aqui no final, né? Que belas palavras. Aos que leem esta carta, não deixem para depois. O cuidado com o corpo, com a mente é sagrado. Não ignorem sinais da alma, procurem ajuda, aceitem amor, permitam-se viver. Lembrem-se, ninguém está sozinho. O amor de Deus nos alcança mesmo quando tudo parece escuro. Ela então passou por momentos muito ruins, porque escolheu. Para a gente encerrar o nosso estudo, vejamos aqui no Livro dos Espíritos, questão 944. O homem tem direito de dispor de sua própria vida? Interrogação. Resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? Interrogação. Uma outra pergunta, resposta. O louco que se mata não sabe o que faz. E a questão 945 diz: que pensar do suicídio o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Interrogação. É o caso dela. Resposta: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes seria uma carga. Entendamos trabalhar aqui não com uma conotação financeira de sobrevivência, mas num aspecto muito maior, num aspecto mais amplo. Trabalhar em nós nossas deficiências, nossas dificuldades, nossos aprendizados, nossas instruções, nossas melhorias, nossas iluminações. Trabalhar num aspecto mais amplo, certo? Amplo. Não é o trabalhar ganhando aquele salário, não. Não é só isso. Aos que leem esta carta, por favor, não deixem para depois. Maria Lúcia Inácio, com esperança e com amor. Creio que conseguimos fazer boas reflexões a partir do relato dessa irmã, que com muita boa vontade nos apresenta sua vivência. Muita coragem dizer o que ela disse aqui. Consciente, já compreendendo muito do que ela não compreendia. Nós aqui agora já entendemos muitas coisas, né? Então, de novo, não nos esqueçamos de solicitar ajuda junto a psicólogos, psiquiatras, grupos de apoio, 188 CVV, e onde for possível buscar ajuda. Não nos coloquemos como aqueles que são indestrutíveis ou autossuficientes. Não. Somos seres humanos com sentimentos e emoções.
E precisamos, sim, de acolhimento, de estímulo, de palavras de esperança. Precisamos de ombros, de braços e mãos que nos sustentem na caminhada. Mas, acima de tudo, precisamos ter boa vontade. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende boa vontade. Então ele já nos alertava de que precisamos ter, em primeiro plano, à nossa frente, boa vontade. Com isso, a gente vai eliminar qualquer erva daninha que vá se infiltrando como um vírus em nossos corações, em nossas almas. Cuidado! Ela foi muito clara no relato. Começou pequenininho com uma tristeza. Da tristeza foi para a melancolia, para a apatia, a vontade de não viver, a depressão. E depois tudo ficou muito nebuloso, sem chance de reorganizar essa bagunça. Medita aí, porque precisamos meditar seriamente sobre as informações que ela nos apresentou. Meditemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.